Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Isso é Crime? Pois bem, no episódio de hoje do quadro Isso é Crime do nosso canal Professora Gisele Mendes, a gente vai discutir a notícia que deu muita repercussão no Brasil de uma juíza de Santa Catarina que teria impedido uma criança de 11 anos, grávida em virtude de um estupro de vulnerável, de realizar o aborto desse feto que ela está gestando. Então, vamos conhecer melhor a notícia. O que aconteceu foi que a juíza Joana Ribeiro Zimmer, da comarca de Tijucas, em Santa Catarina, ali na Grande Florianópolis, ela determinou que uma criança de 11 anos, que está grávida de 22 semanas, fosse recolhida a um abrigo, supostamente para que ela não fizesse o aborto legal que é reconhecido pelo Código Penal como um direito da gestante que foi submetida à violência sexual. Isso tudo aconteceu, pessoal, porque no mês de maio, a mãe dessa criança de 11 anos, que soube que ela estava grávida ainda com 10 anos quando foi estuprada, supostamente teria sido por alguém da família, deu notícia ao Ministério Público do que estava acontecendo e requereu que fosse feito o aborto nessa criança de 11 anos, né, já que é um direito legalmente reconhecido no Código Penal, como nós vamos ver. E esse direito, ele não foi assegurado a essa gestante, né, nem a mãe dela que estava ali representando, porque o hospital ao qual ela foi levada, que é um hospital ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, o Hospital Professor Polidoro Hernani de São Tiago, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, um hospital universitário, portanto, tem um protocolo que não autorizaria a realização do aborto além das 20 semanas de gestação. A criança, quando foi levada até o hospital pela mãe, estaria com 22 semanas e 2 dias de gestação, ou seja, um pouco além do protocolo do hospital, ok? Mas a lei não estabelece prazo nenhum, como nós vamos ver também. E a partir disso, então, o hospital, tendo notícia e sabendo que o protocolo autorizava, entrou em contato com a justiça e pediu, né, uma solução judicial para a questão. Não pediu propriamente uma autorização, mas pediu para que a situação fosse solucionada, uma vez que os protocolos não autorizariam. O Ministério Público se pronunciou no sentido de a criança ser levada até um abrigo, né? Não se pronunciou no sentido de requerer o direito ao aborto dessa criança, né? E a juíza, aproveitando isso tudo, deu o seu parecer final no sentido de que ela não teria o direito de abortar. O que a juíza fez, e aí tem a parte mais grave, né, a Joana Ribeiro Zimmer, foi durante as audiências em que estavam mãe e filha, né, a gestante e a criança de 11 anos, segundo divulgações dessa audiência, que também não podem ser feitas porque, como nós vamos ver, esses casos de crimes contra a dignidade sexual, não só contra vulneráveis, mas contra todas as pessoas, correm em segredo de justiça, mas trechos dessa audiência foram divulgados pelo site da Intercept muito recentemente. Tudo isso aconteceu no início de maio e agora está sendo divulgado no mês de junho de 2022 no Brasil. E aí, por essa divulgação, os trechos da audiência em que a juíza nega esse direito à gestante, a criança de 11 anos, foram divulgados. Ela diz assim, você suportaria ficar um pouquinho mais com a criança no seu ventre, né? Porque ela já está ali cumprindo mais de 20 semanas de gestação, chegando aos 6 meses de gestação, né? E diz para a mãe da garota, né, da menina, que seria uma crueldade muito grande submetê-la ao processo de aborto. E a mãe responde que uma crueldade maior é o que ela está passando já, né? Que ela foi abusada sexualmente e ficou grávida, né? Então a juíza, em muitos trechos, induz essa criança a que se mantenha a gestação por mais tempo, para que a criança possa nascer com vida a partir dos 6 meses. Ela diz assim, a gente mantinha mais 1 ou 2 semanas apenas a tua barriga, para ele ter a chance de sobreviver mais. Ele precisa tomar uns medicamentos para o pulmão se formar completamente. Em vez de deixá-lo morrer, porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ver ele morrendo e agonizando, é isso que acontece, porque o Brasil não concorda com a eutanásia. Isso não tem nada a ver com a eutanásia, né, gente? O Brasil não vai dar medicamento para ele. Ele vai nascer chorando, né? E isso, então, teriam sido as palavras da promotora, certo? E a promotora pediu e concordou que a criança ficasse num abrigo. Ao negar o direito ao aborto e autorizar que a criança ficasse num abrigo, a justificativa da juíza foi que essa autorização se daria mais no sentido de ela não realizar o aborto, porque estaria sendo induzida a realizar o aborto pela mãe dentro de casa, e portanto seria afastada dessa convivência familiar, do que para propriamente a proteção dela, que poderia voltar a ser abusada sexualmente pela pessoa que a abusou, né, e ocasionou a gestação. Então vejam que finalmente o entendimento da promotora
mulher e da juíza também mulher foi no sentido de levar a criança ao abrigo e deixá-la aí, mais para evitar o aborto que propriamente para proteger essa criança de futuros abusos sexuais, né? Então esse foi todo o caso que repercutiu no Brasil e agora nós vamos analisar juridicamente se isso é crime, né? Para começar, o que aconteceu com essa criança de 11 anos, cuja identidade é preservada, né? Porque tudo isso corre em segredo de justiça, inclusive os vazamentos são vazamentos ilegais, como a gente vai ver. É um estupro de vulnerável, né, pessoal? É um crime muito grave, é um crime hediondo, é um crime que, enfim, merece penas bastante severas, né? E que está previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro. Nós já falamos sobre estupro de vulnerável aqui, já falamos também sobre o direito ao aborto no nosso canal, e no final nós vamos colocar um link do vídeo a respeito do aborto legal no Brasil para vocês conhecerem melhor e saberem que isso não é crime. Mas sim, é crime o abuso sexual que foi submetido a essa criança de 11 anos, ela tinha então 10 anos na época, e o crime é de estupro de vulnerável, que diz assim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é, como eu disse, muito severa, né? Reclusão de 8 a 15 anos, porque o crime é gravíssimo, é hediondo, e, enfim, das maiores penas que temos no ordenamento jurídico. Vejam que nada se fala a respeito, nem se perquire sobre consentimento da criança, sobre experiência sexual dessa criança ou adolescente, enfim, não importa nada disso. Ter uma relação sexual, praticar qualquer ato libidinoso, ainda que não seja conjunção carnal com uma criança ou adolescente menor de 14 anos, é um crime de estupro de vulnerável e ponto final, né? Não tem mais o que se dizer. Então, ela foi, sim, vítima de uma violência sexual. Inclusive, recentemente, houve uma reforma, porque esse crime surgiu no ano de 2009, com a lei 2015, né? Passou a ser uma modalidade de estupro mais grave, né? Do que o estupro do artigo 213. Mas uma reforma mais recente, em 2018, ainda acrescentou o parágrafo 5º, que eu faço questão de frisar aqui com vocês, que diz o seguinte: as penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, tá? Essa alteração veio no ano de 2018, pela Lei 13.718, ou seja, não adianta dizer que a criança não é virgem, ou que a criança consentiu, ou que ela gostava, ou enfim, que ela foi induzida e acabou aceitando a relação sexual, porque nada disso vai retirar a responsabilidade do autor ou da autora por um crime de estupro de vulnerável, ok? Bom, a partir dessa constatação, a criança tem 11 anos, né? É uma coisa autoexplicativa, ela foi vítima de uma violência sexual, como nós acabamos de ver. Nós temos o direito ao aborto, que nesses casos não vai ser crime no Brasil. E vejam como isso está disciplinado no Código Penal, né? O aborto está disciplinado nos artigos 124, 125, 126, 127 e 128. E no artigo 128 nós temos as excludentes de criminalidade, ou seja, o artigo 128 tem ali duas hipóteses de exclusão da criminalidade, de forma que não é aborto a realização do procedimento em duas situações previstas desde 1940 no Código Penal. Então, o artigo 128 do Código Penal diz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico, número 1, aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, o inciso primeiro diz respeito a risco de vida para a gestante. Não sei se é o caso, porque se trata de uma criança ainda muito jovem, né? São 11 anos de idade apenas e poderia, inclusive, haver um risco de levar a gestação a cabo. Mas a questão não é essa aí, nesse processo que nós estamos analisando. E número 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, aí entra exatamente a situação que nós estamos analisando, é o chamado aborto. Aborto sentimental, humanitário ou ético, é um aborto que não é motivado por uma necessidade, é um aborto necessário, inciso primeiro. E o segundo é um aborto que é chamado de ético ou humanitário. Ambos os casos são aborto legal, né? São casos de aborto legal no Brasil autorizados pela excludente da ilicitude, né? Ou seja, nós temos a situação de estado de necessidade no inciso primeiro, em que vai sobrepujar a vida da mãe, e nós temos uma situação de estado de necessidade exculpante, né? Mas, enfim, como nosso ordenamento contempla o estado de necessidade apenas na modalidade justificante, nós temos que ali haveria um conflito entre a integridade psíquica dessa gestante que foi submetida a uma violência sexual e a vida desse embrião ou feto, que vai acabar cedendo para que se preservasse realmente a integridade de quem sofreu violência sexual. Essa é a ideia, não é? Então, vocês estão vendo bem o inciso segundo como encaixa na situação da vítima de estupro, que é o caso dessa criança de 11 anos. Vejam que ele não fala em autorização judicial, aí ele não fala em realização de BO, aí ele não fala em prazo. Ou seja, no Brasil nós temos um sistema de indicações para o aborto, e são essas as indicações que estão vigentes no nosso Código Penal. O aborto necessário, que é o aborto em razão de risco de vida para a saúde da gestante, e o aborto em caso de estupro,
né, o aborto ético, sentimental, humanitário, quando a vítima de violência sexual se torna gestante e tem todo o direito de retirar esse embrião ou feto do seu ventre. Não precisa de nenhum tipo de autorização de juiz algum. Qual o prazo? Prazo algum. É claro que quanto mais tempo passa, maior o risco do procedimento de aborto para essa gestante, ok? Mas nenhum hospital pode se negar a fazer esse procedimento, porque isso é uma arbitrariedade e é ilegal e contraria este inciso aqui que nós estamos vendo no rodapé do artigo 128, inciso 2º do Código Penal Brasileiro. O Brasil adota o sistema de indicações para o aborto, que são essas duas, e não um sistema de prazos. Não há prazo, né? Até porque no inciso 1º a mãe pode ter algum problema de saúde a qualquer momento, até os 9 meses, e aí o aborto vai ter que ser realizado para salvar a vida dela. Isso também é uma questão já mais do que assentada no nosso ordenamento jurídico. Uma terceira hipótese diz respeito ao aborto em casos de fetos anencéfalos, tá? É a DPF 054, que foi julgada pelo STF em 2012, mas é uma questão jurisprudencial, uma autorização pelo ativismo judicial que julgou essa DPF, nós já falamos dela aqui também no nosso canal, não tem a ver com o caso que nós estamos narrando, mas é uma terceira hipótese de aborto legal, que é em casos de fetos anencéfalos, ok? Bom, então nós já vimos que a criança foi submetida ao abuso sexual, que a criança tem direito ao aborto legal. E aí nós vamos ver que a juíza não autoriza, né? O hospital se nega a fazer o procedimento, pede um esclarecimento à justiça, né? No sentido de que o seu protocolo não autorizaria a partir da 20ª semana, mas isso não está previsto em lei alguma. E a juíza confirma isso, ainda diz mais, né? Ela diz que, na verdade, o aborto não deveria ser realizado. Simplesmente o aborto não deveria ser realizado, induz a criança a ficar grávida por mais um tempo, para que o bebê possa nascer com vida, tomar medicamentos para o pulmão e finalmente ser dado em adoção para algum casal. Essa é a ideia, né? Uma preservação da vida a qualquer custo, quando outros direitos e outros bens jurídicos em jogo, como a integridade psicológica dessa criança submetida a um abuso sexual, são desprezados completamente pela magistrada, né? Bom, aí entra uma questão, né, que é a questão final do nosso vídeo, se isso que a magistrada está fazendo é crime, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está investigando a conduta dessa juíza, por ter feito isso em audiência com essa vítima de um crime sexual, e que tem direito ao aborto, como nós já aprendemos aqui. Está investigando se houve realmente um abuso de autoridade. Aí nós encontramos na lei de abuso de autoridade, é uma lei que foi alterada recentemente, para a inclusão de um novo crime que se chama crime de violência institucional. Então, a lei de abuso de autoridade é a lei 13.869 de 2019. Essa é a lei de abuso de autoridade, 13.869 de 2019. Nós já falamos dela aqui no nosso canal, já existem outros exemplos mais de abuso de autoridade, como o caso do Genivaldo, que a gente narrou algumas semanas aqui no canal. E essa lei 3869 de 2019, ela foi modificada recentemente pela lei 14.321, lei 14.321 de 2022, é bem recente, para inserir o crime de violência institucional, certo? Então, vamos ver como é que ficou esse crime de violência institucional, que é o artigo 15A da lei 3869 de 2019, que foi inserido pela lei 14.321 de 2022 no seio da lei de abuso de autoridade. Então, não sei como vai acontecer a partir de agora, a juíza já foi promovida, já está em outra comarca, enfim, já foi afastada desse caso, não como punição, mas porque ela teria aí uma promoção. Mas é fato que a conduta dela está sendo investigada, porque a gente viu que contraria completamente a lei, não é, pessoal? O que ela fez. E aí nós temos o crime de violência institucional como uma possível tipificação para esse caso. Vejam só, artigo 15A. Artigo 15A da lei 13.869 de 2019, lei de abuso de autoridade. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade 1. A situação de violência, ou 2. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. É a chamada violência, a vitimização secundária que a vítima é submetida. Ela já teve uma vitimização primária quando sofreu a violência. E aí, nós temos uma vitimização secundária pelos órgãos do Poder Judiciário, ou pela polícia, enfim, pelos órgãos institucionais, pelos poderes do Estado, né, que submetem, às vezes, a vítima a reviver aquele trauma e piorar ainda mais a situação, seja a vítima ou testemunha, né, o caput do artigo coloca as duas possíveis vítimas, a uma situação de mais sofrimento ainda do que ela já passou. A pena para esse crime é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né, uma pena bastante suave, vamos concordar. Então, seria a situação de submeter a vítima, não a testemunha, mas a vítima de um crime, a não uma situação de violência em si, mas esse inciso 2, né, ou seja, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, ou seja,
Você não quer continuar gerando a criança um pouquinho mais, porque daí o pulmãozinho vai se fortalecer, e ele pode tomar medicamentos, e ele pode ser doado a uma outra família, veja o que você está fazendo, né? Está tirando uma vida. Isso é chamada vitimização secundária no seu ápice, né? Não há exemplo melhor do que o que aconteceu nessa audiência. Bom, depois nós temos ali que essa lei foi incorporada, esse artigo 15A foi incorporado à lei de abuso de autoridade, e que tudo isso nós só soubemos, isso é importante deixar claro, porque houve um vazamento pelo site Intercept de trechos da audiência, do que foi falado pela promotora, pela juíza, né? São duas mulheres, mas que não tiveram empatia com essa menina que sofreu essa violência sexual. O problema maior, gente, também, e é importante que se diga antes de terminar, é que apesar de ter havido ali potencialmente essa violência institucional por parte dessas autoridades em relação a essa criança, é que o vazamento das informações também expõe bastante o que aconteceu, né? Mas não deixa de ser uma forma de denúncia. No entanto, o Código proíbe isso, certo? É importante que se diga que há uma razão de ser para que esses trechos não sejam divulgados, né? E nada, nenhuma informação, nem o nome, nem da criança, nem dos familiares, nada seja divulgado. Porque no artigo 234b do Código Penal, nós temos que, o artigo 234b lá dos crimes contra a dignidade sexual do Código Penal, ele diz assim, os processos em que se apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Nós ficamos sabendo porque houve um vazamento, mas esse vazamento é importante que se diga, ele é ilegal, tá? Os processos em que se apuram os crimes cometidos nesse título, que são os crimes contra a dignidade sexual contra todo mundo, tá? Não só contra as vítimas vulneráveis, os menores de 18 anos, mas contra todas as pessoas que sofreram crimes contra a dignidade sexual, eles correm em segredo de justiça, não podendo ser divulgado o nome de ninguém, nem de agressor, nem de vítima, nem de circunstâncias, nem trecho de audiência, nem de depoimentos, nem nada, certo? Para preservação realmente da dignidade, principalmente dessa vítima, para evitar essa revitimização que a gente acabou de ver que aconteceu, certo? Bom, então houve sim um crime, possivelmente um crime de violência institucional, né? Houve também um desrespeito a vários trechos do Código Penal ali, como a gente viu. E principalmente não há crime de aborto nesse caso, certo? Não há crime de aborto porque há uma total exclusão da culpabilidade daquele médico que realiza esse aborto, porque ele trata de preservar a integridade psicológica dessa gestante, ok? Bom, esse foi o nosso quadro Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem esse conhecimento. Nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.